Olá, boa noite. Segunda-feira, 27 de março, dia de Revista do Esporte e Debate com eles, em Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira. Olha, tem gente que viu o time do coração jogar no final de semana, mas também teve muita gente que não teve esse direito. Foi-se o tempo em que a seleção brasileira seria capaz de preencher esse vazio. Ela até esteve em campo, mas longe de brilhar, acabou derrotada pela seleção do Marrocos, placar que pode ter sido, antes de qualquer coisa, fruto da receita esquisita na qual o futebol brasileiro decidiu acreditar. Fique com a gente, vamos falar também das eliminatórias da Eurocopa. A França esteve em campo hoje à tarde, venceu, mas foi por pouco. Traremos os detalhes, vamos falar também da Série A2 do Paulista. Os jogos das semifinais tiveram um bom público, a torcida garantiu um clima à altura do momento. O São Paulo tem novo lateral e isso também será assunto aqui neste Revista, que está só começando. Muito boa noite, Mauro César, Arnaldo Ribeiro. É esquisito ou não é a receita da seleção? Bom, qual seleção, né? Eu pensei que a seleção seria capaz de ocupar esse vazio. E essa data foi bem bizarra nesse momento do campeonato. Não, mas você me dizia que ela não ocupou o vazio no que diz respeito ao jogo de bola em si, mas na resenha... Na resenha ocupou por falta de outros assuntos também. E também pelo fato, talvez, e a gente está vivendo, depois de muito tempo, essa era Tite, um tal marasmo na seleção brasileira. E agora, sem um comandante, a procura de um comandante, sem uma linha, sem o Neymar, tudo misturado, discussão dá. Pelo menos discussão dá. Mas no campo, cara, foi lamentável. Bom, então antes do Mauro falar, vou falar aqui. Vamos então engatar nessa coisa do novo ciclo da seleção brasileira, que a gente sabe, iniciou no sábado, terminou com derrota para o Marrocos, 2-1, a primeira do time marroquino sobre o Brasil na história. Para os adversários brasileiros foi sem dúvida um capítulo perfeito, depois de o Marrocos ter feito tudo o que fez na última Copa do Mundo. A gente vai rodar as imagens aí, Mauro César. Ainda tinha essa, né? O embalo dos caras também, né? Às vezes a gente escolhe o adversário tão já batido, não era o caso desse, Mauro. Não, de forma alguma, né? Eu tenho até dificuldade de entender esse jogo como o início de algum ciclo, porque o técnico, ele não será esse. E um técnico que, assim, ele não tem a menor condição de ser técnico de seleção brasileira amistoso em nada. O Ramon Menezes, como treinador de futebol, ele é um técnico que teve uma passagem de algum sucesso no Vasco, por um período muito curto, né? Depois foi demitido, porque o time desabou. Passou para o CRB, alguns times menores. Foi CRB ou CSA? Acho que foi CRB. E pegou a seleção sub-20. Também não sei por que pegou a seleção sub-20. Do nada, esses jogadores assumem assim, uma seleção sub-20. Aí ganhou lá o Sul-Americano, então põe ele para treinar a seleção nesse jogo amistoso. Mas não dá, não faz o menor sentido. O jogo não tem o menor sentido, não era nem para acontecer. E o ciclo vai começar no dia que a CBF, de fato, contratar um treinador minimamente capacitado para ser o técnico da seleção brasileira e aí começar um trabalho de longo prazo até, digamos, pensando na Copa do Mundo. A contribuição do goleiro aí no gol do Casimiro enorme. Também, o Antony chegando mole também, né? Não, aí eu acho que o que menos importa, na verdade, como o Mauro falou, é o jogo. Para Marrocos importava muito, óbvio. Acho até que a seleção brasileira vai ter muita dificuldade em encontrar um adversário tão bom num terreno tão hostil à casa do adversário até a Copa do Mundo. Bem observado. Não tivemos isso no último ciclo com o Tite, um time como o Marrocos, e é justamente nesse momento que o Brasil vai enfrentar um adversário sem técnico, uma seleção que não era nem a principal, nem a sub-20, nem a dos jogadores que atuam no Brasil. E nenhuma possível, né? Nenhuma possível. Agora, de qualquer forma, a derrota justa e até esperada, ela propicia a aceleração do debate sobre o novo treinador, que o Mauro está falando. E pelo que fala em algumas entrevistas o Edinaldo, presidente da CBF, pelo que tem de informação também via novas entrevistas do Jorge Jesus, a gente tem bastante claro que a CBF tem um plano A, que é o Ancelotti, e um plano B, que é o Jorge Jesus. Né? Ficou meio nessa situação. Com a seguinte distinção: o Jorge Jesus, no meio do ano, fica sem contrato com o Fenerbahçe, fica livre. O Ancelotti tem mais um ano de contrato com o Real Madrid. Tem essa diferença grande também entre o plano A e o plano B. Pois é, Mauro, e aí a gente vai falar daqui um pouco de eliminatórias de Eurocopa. A gente vê Portugal, por exemplo, que já disse adeus ao Fernando Santos, já tem técnico novo e tal. Aí você vai falar, pô, mas o ciclo é extenso, mas quanto melhor você aproveitar o tempo, melhor. E pelo que a gente viu também, essa questão do Ancelotti que parecia tão viável e tão possível, quando a gente começou o ano, parece que já se descolou totalmente. A do Jorge Jesus
é mais efetiva do que a do Ancelotti, na sua opinião, você acha? Eu nunca consegui enxergar essa possibilidade do Ancelotti. Eu ficava pensando, cheguei a falar isso. O cara tá louco, né, para aceitar a seleção brasileira, o cara que treina no Real Madrid. No momento do Real Madrid. O que ele vai fazer? Em qualquer momento. Fazer o quê numa seleção brasileira? Vai fazer o quê? O cara é italiano, está lá na Espanha, ganhando bem, treinando o maior time do mundo, campeão de tudo. Pode não ganhar nada essa temporada. Aí ele vai se meter na seleção brasileira, que é um trabalho totalmente diferente. Você fica com os jogadores alguns dias, aí faz ali 1, 2 jogos, aí fica meses sem ver os caras. Aí você começa a formar um time, de repente, quando você tem uma definição de uns 13, 14 jogadores que você utiliza mais, 2 se machucam, aí você tem que sacar um outro para aquela posição. É um trabalho totalmente diferente do trabalho de técnico de um time, né? E a visibilidade é muito menor, não tem como comparar. O Real Madrid tem muito mais visibilidade. O trabalho dele aparece muito mais do que treinando uma seleção, porque a seleção aparece. O argumento de muita gente é que ele já estaria no final de carreira, mas não é o que parece, né, mano? Isso aí é uma conclusão das pessoas. Isso será fato se um dia ele falar, não, eu vou trabalhar até 2026. E eu quero fazer uma Copa do Mundo. Depois disso eu vou fazer coisas loucas. Aí tudo bem, aí pode ser. Agora as pessoas ficam supondo pela idade dele. O Jorge Jesus é mais velho do que ele. Então, mas sobre o Jorge Jesus... Ele não dá nenhum sinal de que quer parar o Jorge Jesus. Não. Duas questões. Você acha o Jorge Jesus possível? E em se tratando de um nome assim, não seria mais legítimo o Abel? Ou a CBF não ia querer comprar uma briga com a torcida do Palmeiras, por exemplo? A questão que eu acho é o seguinte. O Ancelotti, que eu vou falar, muita gente não vai concordar, não vai entender. O Ancelotti é um técnico que eu acho até que a proposta de jogo dele, habitual, não é a mais adequada para a seleção brasileira. Jogo de muita velocidade, rapidez, retoma a bola, acelera o jogo e tal. Eu acho que o futebol brasileiro tem que ter um outro perfil. Mas seria um grande técnico, claro. Eu acho que ele poderia até apresentar outras armas ali no trabalho com a seleção, se fosse assumir, coisa que eu nunca acreditei e continuo não acreditando. E poderia aproveitar bem o Vinícius Júnior, que é uma questão principal do jogador brasileiro nesse momento. Tem esse que o Tite não aproveitava, o Rabon não sabe, é um negócio bem curioso isso. O Jorge Jesus, eu acho que ele é um técnico que, especialmente o trabalho que fez aqui no Brasil, no Flamengo, é um estilo, uma proposta de jogo que eu acho que é muito mais compatível com aquilo que as pessoas esperam da seleção brasileira. Porque a seleção brasileira, ela tem que buscar ser competitiva e tem que buscar o mais próximo da excelência. Porque ela não é o topo. Né? O campeão do mundo, bota na cabeça, joga bonito, a CBF coloca. Então ela se coloca numa condição em que ela tem que ser especial. E tem que ser especial. Você não pode mirar um pouquinho, tem que mirar lá no alto. Só que não consegue por conta de uma série de razões. Uma delas, os técnicos aqui do Brasil, fracos, inferiores aos maiores, bem inferiores aos melhores. E dessa vez a gente viu o deserto que é, né? Porque não tem um nome para... Então, assim, o Jorge Jesus ele é muito mais viável porque é um técnico que trabalhou aqui, não é um técnico no nível de importância do futebol mundial do nível do Ancelotti, quer dizer, não vai ter uma proposta do Real Madrid, isso não deve acontecer. Então ele é muito mais viável e vai ficar livre no meio do ano, ele vai sair do Fenerbahçe. Então me parece muito mais factível. O Abel é um outro estilo. O Abel, aí é aquela coisa... É o contrário disso um pouco, né? O que a CBF quer? Um técnico estrangeiro ou um técnico que tem uma proposta de jogo que combine, de certa forma, com uma ideia específica? O Edinaldo, né, Rodrigues, o presidente da CBF, é o contrário de outros. A informação que a gente tem é de que ele gosta de futebol. Tem católico que não gosta de futebol, né? Ele gosta de outras coisas. Quase todos. Mas não, ele gosta, tem opinião, assiste jogo e comenta e fala. Esse jogador é bom, aquele time e tal. Então, o que ele espera? O que ele e seus pares esperam? Com uma seleção brasileira... O jogo é bonito. Impositiva, marca no campo do adversário, massacra, faz um gol que é o segundo, ou um time reativo que espera, que tem aquela jogadinha ensaiada de bola parada. Se quer isso, pode ser o Abel. Se quer um jogo mais de imposição, é o Jorge Jesus. Agora, ele espera além disso, além de talvez uma preferência por um estilo ou outro, ele espera uma repercussão inédita para um presidente da CBF que vai escolher o primeiro técnico estrangeiro para a seleção brasileira. Quanto mais repercutir a escolha dele, melhor pessoalmente para ele. Então, mais do que o estilo, a proposta, tirei um técnico do Real Madrid, entre aspas, trouxe o Jorge Jesus de volta para o futebol brasileiro. Essa é uma boa maneira de encerrar o nosso papo até, né, Arnaldo? Nesse sentido, ele se sentiria muito mais satisfeito anunciando o Ancelotti do que o Jorge Jesus. Eu acho a repercussão mundial, sim, evidente. A repercussão interna, nem tanto. A repercussão interna com a contratação do Jorge Jesus seria muito grande, pelo que ele fez pelo Flamengo aqui, né? Sem dúvida não há comparação mundial entre os dois. Agora, internamente até há. Então, o plano B dele, entre aspas, é um plano B forte. Qualquer um que ele consiga desses dois é entre aspas, um golaço. Pela escassez absoluta de treinador brasileiro que possa postular esse cara. Não temos.
Simplesmente isso. Bom, e já que o assunto é seleção, vamos emendar aqui então e falar das eliminatórias da Eurocopa. Separamos aí para vocês uma nova vitória inglesa, a primeira da Itália, que tinha perdido na estreia, um triunfo português com o Cristiano Ronaldo marcando 2 vezes e ainda a exibição de hoje da respeitada seleção francesa. Bom, e aí o comentário do Arnaldo aqui, estava vendo a partida de Portugal. Os caras não conseguem nem travar. Agora, o que a Irlanda travou a França foi brincadeira, hein? É um jogo mais difícil, né? É curioso que a gente tem visto aqui nos nossos quintais a celebração da Argentina em torno do Messi e tal, mas tem esse fator que está passando um pouco à margem nessa data FIFA, que é a volta do Cristiano Ronaldo à seleção portuguesa. Ele também não parou. E ele vai batendo recordes. Ele não parou com a seleção, parecia que ia parar depois da Copa do Mundo com a reserva. Ele volta. Foi estranha aquela reserva, hein? Fala a verdade. Volta a ser titular, volta a fazer gols em todos os jogos e vai batendo suas metas e deixando Portugal ainda com a cara dele, né? Parecia que era um capítulo página virada pós-Copa do Mundo, não. Com o novo técnico, Cristiano Ronaldo volta a ser titular da seleção portuguesa. E é engraçado a gente ver isso, e por isso que eu falei dessa dificuldade, que a gente falava agora há pouco, Mauro, dessa coisa do tipo de realidade que as seleções encontram, né? Talvez aí não a de Luxemburgo, mas aqui a gente vai ter eliminatória depois, esse estilo do Brasil de querer jogar, às vezes você encontra umas pedras, realmente você tem que ter outro recurso, né, para conseguir não passar papelão, vamos dizer assim. Tem que ter diversidade de jogo, né? Coisa que o Brasil não teve na Copa do Mundo, por exemplo, né? E isso em seleção é mais difícil de você alcançar, porque você não tem continuidade do trabalho, né? Você trabalha, fica um tempo, como eu falei há pouco, né? Afastado, depois você reúne os jogadores de novo, é mais difícil. Quando o cara está há muito tempo, no caso, o técnico da França, o Deschamps, está há muito tempo lá, é outro departamento. Bom, hora de falar então da nossa Série A2, que está à beira de revelar os 2 times em 2024, os que estarão na elite do futebol paulista. A Ponte ficou mais perto, Novo Horizontino e Noroeste precisam vencer, mas antes de ver como é que os semifinalistas irão chegar no jogo de volta, a gente vai acompanhar também a mais nova façanha do time de Franca no NBB. Franca que faz tempo, hein? Ninguém segura. A partida entre Caxias do Sul e Franca, transmitida no sábado pela TV Cultura, teve o registro de um recorde na disputa do Novo Basquete Brasil. O time paulista, que teve como destaques o pivô Lucas Mariano e o armador Scala, confirmou o favoritismo e venceu por 89-76 na casa do rival. Com o triunfo, o Franca agora é o recordista de vitórias seguidas na história do NBB. São 27 triunfos em sequência, batendo o recorde anterior que pertencia ao Bauru Basquete. Pelas semifinais do Campeonato Paulista da Série A2, o Noroeste recebeu o Novo Horizontino em Bauru e abriu o placar com Vinícius Bala. Mas a alegria da torcida do Norusca durou pouco. Minutos depois, Rodolfo mandou a bola para a rede e deixou tudo igual. A partida de volta, sábado que vem em Novo Horizonte, às 3 da tarde, terá transmissão ao vivo da TV Cultura. E quem vencer, vai à final, além de garantir o acesso à Série A do Paulistão 2024. O outro duelo das semis do Paulistão Série A2 foi entre 15 de Piracicaba e Ponte Preta. No sábado, a TV Cultura mostrou a boa vitória do time de Campinas no estádio Barão da Serra Negra, com gols de Matheus Jesus, Jefferson Gé e Ramon Carvalho. A equipe alvinegra construiu um belo placar, 3-0. No duelo de volta, no próximo sábado, no Moisés Lucarelli, a Ponte pode até perder por 2 gols de diferença, que ainda assim será finalista do campeonato e conquistará o acesso à Série A1 do ano que vem. Pois é, eu lembro a semana passada do Mauro César falando aqui, o bom público lá em Piracicaba, na verdade, não se bateu o recorde. No meio da semana tinha tido um público um pouquinho maior para o jogo entre 15 e Portuguesa. E aí, Arnaldo Ribeiro, você que apostava em Novo Horizontino e Ponte Preta, o Noroeste no final ainda tem que jogar fora, mas fez um jogo parelho. Sim, eu acho que... Mas aí, né, Vladir, o que surpreendeu foi a Portuguesa ter dificultado até a fase semifinal e na fase semifinal o 15 não ter sido páreo para a Ponte Preta, né? A Ponte Preta acho que já colocou o seu pé de volta na elite paulista. O outro confronto aberto, completamente aberto. O Novo Horizontino ainda é favorito, vai disputar a Série B, tem mais time, mais investimento, mas o Noroeste vai jogar até o fim. Uma vaga eu já posso te dizer que é da Ponte, a outra está em aberto. Pois é, e olha que o 15 conseguiu segurar o 0-0, levou
Até um certo momento, mas depois abriu a porteira, como diria em Piracicaba. Bem aberto. Bom, no próximo bloco vamos falar dos outros estaduais, da página triste escrita no Beira-Rio depois da eliminação do Internacional. Vamos falar do mais novo contratado pelo São Paulo Futebol Clube e de Libertadores. Sim, porque logo mais teremos o sorteio dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana. E na saída para o intervalo agora, faremos o registro de um grande momento vivido pelo boxe brasileiro, que ainda teve a Bárbara Santos com um bronze na categoria até 70 quilos. Segurei. Em Nova Delhi, na Índia, a brasileira Beatriz Ferreira conquistou pela segunda vez na carreira o título do Campeonato Mundial de Boxe. Bia fez um ótimo combate na final contra a colombiana Angie Valdez na categoria até 60 quilos. Foi superior à adversária em todos os rounds e venceu por decisão unânime dos juízes. Com o bimundial, a lutadora baiana se tornou a primeira atleta do país a conquistar 3 medalhas em mundiais, contando a prata do ano passado. O Revista do Esporte Debate já volta. Revista do Esporte Debate de volta e agora vamos embarcar num giro pelos estaduais que terá Paraná, Rio Grande do Sul, mas que vai começar pela Boa Terra. No estádio Valfredão, o Jacuipense recebeu o Bahia no jogo de ida da final do Campeonato Baiano. Tiaguinho tocou para Walter colocar os donos da casa na frente. O tricolor de aço chegou ao empate com Everaldo, 1-1. O jogo de volta será no próximo domingo na Fonte Nova. Do Nordeste para o Sul, liderando o placar agregado por 2 gols de diferença, o Atlético Paranaense venceu o Maringá em casa por 1-0. Christian foi o responsável pelo gol do Furacão, que vai enfrentar o Cascavel na decisão do Paranaense. A Serpente entrou em campo com um gol de vantagem sobre o Operário, mas Luíde marcou para o Fantasma no segundo tempo e forçou a disputa por pênaltis. Melhor para o Cascavel, que acertou 6 cobranças contra 5 do Operário. No Rio Grande do Sul, o Grêmio derrotou o Ipiranga e avançou para a decisão do Gauchão. Mossoró marcou para o Canário, Ítalo deixou tudo igual e Bruno Alves virou para o Tricolor, 2-1. Nas penalidades, o Grêmio venceu por 5-4 e garantiu um lugar na finalíssima. O adversário do Grêmio será o Caxias. O clube despachou o Internacional em pleno Beira-Rio. O Colorado largou na frente com o Maurício, mas Heron empatou o duelo. Nos pênaltis, o time grená ficou com a vaga. 5-4. Uma briga entre os jogadores tomou conta do gramado depois de uma comemoração de Wesley, do Caxias. Os atletas trocaram agressões e houve invasão de campo por alguns torcedores. Bom, o Grêmio está na sexta. Afinal, uma Ipiranga vendeu caro, hein, o negócio também, todos, hein? Teve que virar o jogo em casa e tal. Parecia ser moleza, né? 2 partidas da dupla Grenal, mas as duas acabaram nos pênaltis. O Grêmio bem desfalcado, na verdade. Só conseguiu os 2-1 na parte final do jogo e nos pênaltis também teve... Reinaldo perdeu, Diego Souza perdeu, foi com emoção nos pênaltis. E o Inter, esse vexame que a gente viu durante e depois do jogo, né? Foram 7 expulsos do Internacional, 3 do Caxias. 10 no total, sei. 10 no total. E essas cenas lamentáveis da invasão, a questão da invasão do Fortão com a menina no colo. Pois é, entre as tantas cenas as coisas absurdas que a gente viu. Que a gente não gostaria de ter visto, que o Arnaldo está citando aqui, se fez mais lamentável do que as outras, né? Quem está vendo aí, parece um homem carregando uma menina no colo, uma menina de 3 anos, agredindo o lateral do Dudu Caxias. Por trás, né? O cidadão também foi acusado de agredir um profissional, lá um cinegrafista que estava trabalhando. O que eu não entendo, Mauro César, a gente falava dias atrás sobre essa questão da impunidade, é que identificaram o cara, ele prestou depoimento hoje, já sabe que ele vai ter que responder a 2 inquéritos e não se divulga o nome do cara. Eu não entendo isso, cara. Eu não sei por que essa preservação. Sinceramente, não... É estranho, né? Não sei qual é digamos, o argumento legal para que isso, se é que existe, né? Para que seja... E se existe, está errado, né? Moralmente é condenável. Tem que saber quem é. A cara dele está ali. Não tem muito o que falar sobre isso. O cara é um maluco, né? O cara entra em campo para agredir os outros. Está errado, óbvio. Um negócio absurdo, né? Que está dentro de campo. Com a criança no colo. Eu não consigo encontrar um adjetivo para qualificar esse elemento. Sabe? Não dá. Agora, uma ponto que é importante...
toda vez que acontece esse tipo de coisa, não sei se isso já aconteceu, já começou a ser discutido lá no Rio Grande do Sul, porque o estádio não tem alambrado. Não tem que ter alambrado mesmo, não. O cara tem que ser punido, não tem que entrar. Tem que ser civilizado. Então, se vamos colocar cerca elétrica, então, no estádio de futebol. O estádio de Copa do Mundo, Beira-Rio, o do Grêmio, na Arena, não é de Copa do Mundo, não foi, mas é um estádio também desse nível, né, muito moderno, essa coisa toda. Não tem que ter mesmo alambrado, não. E o cara não tem que entrar, tem que ser punido. Agora, se não acontecer nada com ele, amanhã um outro maluco vai entrar em campo também. Esse que é o problema. O nome tinha que ser revelado. E as consequências têm que ter grande repercussão na imprensa. Aí é o papel nosso também de não deixar esquecer. Se demorar até ele ser condenado, se for condenado alguma coisa, olha, aconteceu isso, o que aconteceu com aquele cara lá? Houve isso, assim. Para o outro pensar antes de entrar em campo daqui a algum tempo, né? Agora, sobre esses confrontos aí do Grêmio e do Inter, né? A gente fica bem claro, especialmente do ponto de vista do Grêmio, né? Como o campeonato estadual é uma mentira. O Grêmio vinha pontuando, ganhando todo mundo e tal. O Soares, Renato, agora vai. O time veio da segunda divisão, um time totalmente reformulado praticamente. Quando pegou um adversário mais ajeitado, quase foi eliminado. Tudo bem, tem desfalques, mas peraí, mesmo com desfalque. O Ipiranga, né? Jogando em casa para definir. Então, tem um atacante de quanto custa por mês o Soares? Paga a folha de pagamento inteira do Ipiranga, a conta de luz, o cara que corta a grama, todo mundo, e sobra dinheiro, gente. É disparidade enorme e foi um sofrimento para se classificar também. Bom, o São Paulo apresentou oficialmente nesta segunda-feira o 10º jogador do tricolor contratado nesta temporada. Trata-se do lateral Raí Ramos, que estava defendendo o Ituano, jogador de 28 anos. Vamos ouvi-lo aí falar sobre Raí Ramos, ele mesmo. Surgiu a oportunidade de vir para São Paulo e estou aqui, estou muito feliz. E com muito trabalho, muita dedicação, vou procurar meu espaço dentro do elenco. Eu tenho as minhas virtudes também, sou um jogador rápido, gosto de chegar ao ataque, gosto de finalizar. E eu acho que essas são minhas principais características. Eu já joguei na linha de 4, joguei com linha de 5. Aquela que o professor optar e achar o melhor para o momento, eu vou fazer de tudo para render e poder ajudar o São Paulo. O Arnaldo Ribeiro, a lateral do São Paulo, é meio a zaga do Santos, né? Que já estava baleada, perdeu o Zabala lá, que foi jogar pela seleção e se lesionou. O São Paulo tem 3 laterais no DM, né? Tem, alguns estão saindo, né? O Rafinha está saindo do DM, o Igor Vinícius fez a cirurgia. Lateral do São Paulo é mais ou menos como lateral de seleção, né? Aliás, o Emerson Royal vai ter que fazer uma cirurgia no joelho direito depois do amistoso contra Marrocos. A data FIFA e suas sequelas, né? Lateral no Brasil não é uma situação agora, digamos, tranquila, não tem dono, né? E no São Paulo não é diferente. O Raí, 28 anos já rodado, tal, ficou notabilizado pelo gol que ele fez no Cássio. Vamos combinar, né? Que tem, né? A vitrine pontuado, é essa. Bem pontuado. Né? Que não faz um gol, hein? Ele já participou do jogo treino. Hoje o São Paulo fez um jogo treino contra o Curitiba, foi 4-3, um jogo treino misturado. O primeiro tempo o São Paulo com os reservas, o segundo tempo o São Paulo com os titulares. 4-3, ele já participou. E ele falou ali na última resposta importante, já joguei nas mais diversas formações defensivas. O São Paulo deve, na volta, atuar com 3 zagueiros. E, portanto, os laterais que forem laterais no São Paulo nessa volta seriam mais alas do que laterais. E ele se encaixa também nesse perfil de um jogador mais ofensivo do que defensivo. Mauro César, temos 1 minuto ainda. Eu vou deixar o seu parecer sobre o sorteio. Teremos sorteio da Libertadores e da Sul-Americana daqui a pouquinho, 9 da noite, lá em Luque, no Paraguai. O sorteio é bem importante, né? Porque vai dizer, só se eu fosse vidente, eu poderia te falar alguma coisa. Tem a possibilidade do Atlético Mineiro cair num grupo de um brasileiro, de chave, então você pode ter. E outros times também que podem ser perigosos aí. Eu acredito, como sempre, vai ter um grupo mais forte, alguém vai ter a sorte grande de pegar uma carne assada, aquele grupo tranquilinho, que nem o do Palmeiras no ano passado, né? Tinha aquele time lá da Bolívia, lá, Petroleiro, né? Independente, que coisa horrorosa. Pegar um time daquele é uma maravilha, são 6 pontos garantidos em qualquer lugar, mesmo com altitude, saldo de gols, até o Navarro fazia gol, né? Era o Navarro que fazia os gols, isso, né? Só a Libertadores que fazia gol. Exato. Então, vamos ver quem vai ser o Palmeiras da vez, né? O Palmeiras tem tido muita sorte nesse negócio de sorteio. Vamos ver hoje quem é que vai ter essa sorte. Bom, meu falecido pai costumava brincar dizendo o seguinte, sem sorte você não deve ir nem na esquina, entendeu? Então... Não deve. Só um detalhe diferente dos últimos anos, nós estamos mais acostumados, porque transmitimos a Europa League aqui na Cultura. Desta vez, na Sul-Americana, que só classificava o primeiro de cada grupo, o segundo vai jogar uma repescagem com o terceiro da Libertadores, mais ou menos como a gente vê hoje em Champions League e Europa League. Transmitimos aqui, por exemplo, esse jogão da repescagem que calhou de ser Manchester United
segundo do grupo na Europa League, e Barcelona, terceiro do grupo da Champions League. Dessa vez teremos essa situação envolvendo Libertadores e Sul-Americana. Bom, vocês estão vendo aí, né? Por isso que eu gosto desses moços. Pura informação e opinião, como vocês acabaram de ver. Já sabe, né? Semana que vem tem Cartão Verde de volta. Você acha que vai esquecer? Anote aí, quarta no Revista do Esporte, traremos mais detalhes. E a gente se despede com imagens do torneio que não é de hoje. Se fez dos mais cobiçados pelos times de futebol do nosso continente. A nova edição da Libertadores tá chegando. Fase de grupos começa semana que vem, hein? Juiz do torcida brasileira, uma ótima semana.